Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que momento que você está assistindo comigo, mas é um prazer, é uma alegria ter você conosco aqui. Nós estamos desejando a você um bom momento, um bom encontro com a palavra do Senhor. Nós deixamos essa live salva porque muitas pessoas não conseguem assistir na hora, então tem a oportunidade de assistir depois. Então, por isso que eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom encontro com a palavra de Deus. É sempre uma honra, um privilégio, um prazer estar junto com você para juntos fazermos a obra do Senhor. Sim, estarmos aqui é cumprirmos um propósito do Senhor para minha vida, para a sua vida, porque eu tenho certeza que você também faz parte dessa história. Olha só, eu quero mandar um bom momento aí, né, para todo mundo que já está chegando, uma boa tarde. Já está conosco a minha amada pastora Carla Abreu, já está aqui, glória a Deus por isso. Queridos, olha só, a pastora não estava achando a nossa live, por quê? Porque não tem noticiado, então por isso agora neste momento eu quero convidar você para juntos comigo nós mandarmos essa live para o máximo de pessoas que a gente puder. Vamos então agora? Olha, eu estou aqui agora compartilhando, vamos juntos? Vamos mandando, glória a Deus, o Senhor é fiel e poderoso. Mandei aqui, espero que você tenha mandado. Por quê? Porque com isso mais pessoas vão sendo abençoados pela palavra de Deus. A pastora Carla já está com uma palavra no coração que Deus já colocou para entregar para as nossas vidas. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus tem um encontro marcado conosco. E é um prazer ter a sua participação, a sua companhia. Eu quero aqui falar, a paz do Senhor, Thaisa. Eu quero falar com você a respeito do nosso YouTube. Já vou ler aqui uma palavra, vou deixar um versículo, já convido a pastora Carla para estar ministrando aos nossos corações. Mas antes eu quero te falar que o nosso YouTube está todo vapor, nós já estamos quase batendo 1000 seguidores, porque você faz parte dessa história. Mas se você por um deslize ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever. Missionária Valéria Dias, essa live de hoje, essa palavra de hoje, vai lá para o nosso canal no YouTube, então não perca a oportunidade de ser abençoado e de me abençoar também. E aí você vai lá, se inscreva, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Então eu conto com você, viu? Eu tenho certeza que no dia que eu vou bater um sininho. O dia que eu completar 1000 inscritos, vou arrumar um sininho aí para eu poder bater esse sininho aí com você, comemorando os 1000 inscritos, porque você faz parte. Eu quero convidar você também para nós agora orarmos. Vamos falar com o Senhor, vamos conversar com o Senhor, vamos dizer ao Senhor que nós o amamos. Então vamos lá? Amado e bendito Deus, glorificamos e bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom. Ah, Jesus, como o Senhor é bom. E como é bom termos esse refrigério no meio do dia, no meio da tarde, a gente poder parar e ter uma palavra de esperança, uma palavra que vem direto do seu coração para os nossos corações. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com a nossa amiga, pastora Carla, eu tenho certeza que ela vai ministrar também essa palavra aos nossos corações. Por isso eu quero pedir uma bênção especial para a tua filha, ser com ela, Jesus. O Senhor conhece o mais profundo do desejo da tua filha e o Senhor é poderoso para realizar. Senhor, também a cada pessoa que está aqui ao vivo, aquelas que vão ouvir depois, nós queremos liberar essa pessoa com uma bênção do céu, uma bênção que o dinheiro não compra, uma bênção que amigos não promovem, mas essa bênção que vem direto do céu, que é só o Senhor que pode fazer. Então nós queremos já te agradecer porque nós confiamos, meu Pai, que onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está e nós estamos reunidos aqui no teu nome para glorificar o teu nome. Por isso nós bendizemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Lília.
Boa tarde, querida. Bom você aqui. Mas quem está comigo? Lisânia, boa tarde. A paz do Senhor. O pessoal tá chegando. Que coisa boa. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Queridos, eu quero deixar 2 versículos aqui para vocês, que está no Salmo 71, 1 e 2, que diz assim: Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. O Senhor está atendendo a nossa oração, nosso pedido, nosso clamor nesse dia. Ele está inclinando os ouvidos dele para ouvir o nosso clamor e, com certeza, a bênção do Senhor está sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus continue abençoando você. Gente, nós já vamos chamar aí a nossa querida pastora Carla Abreu. E é com muita alegria, com muita honra que eu quero convidá-la. Ela não estava podendo abençoar vidas porque ela é bênção. E aí, quem é bênção tem que estar de novo. Não importa de onde, se seja perto ou longe, mas o importante é que nós estamos aqui, ó, conectadas, juntinhas, para a glória do Senhor. A paz do Senhor, pastora Carla, que prazer você aqui. Paz do Senhor Jesus, pastora Valéria, Igreja do Senhor. Deus, estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, vendo bem, mas vamos ver o feedback do pessoal aí, porque eu falo que essa live, Glória a ela é nossa, é Deus. de todo mundo. Então vocês participem, vão dando feedback para nós, vai falando como está. Minha amada, minha amiga, que honra poder chamá-la assim, né? É o presente que Deus vai nos apresentando durante a Aleluia. caminhada. Estar com você aqui hoje, para mim, é um privilégio, é uma honra muito grande. Eu tenho certeza que ela é cheia de Deus mesmo, Amanda, é isso aí. E Oh, ela meu veio aqui Jesus. para transbordar sobre as nossas vidas. É uma mulher que tem testemunho para contar, uma mulher que tem palavras, já foi experimentada, forjada, né? Então, assim, é um Aleluia. privilégio muito grande. Deia, paz do Senhor, boa tarde. Queridos, olha só, eu vou falando com vocês aqui antes de passar a palavra para a pastora, porque na hora que ela começar a falar, então eu já desligo o meu microfone, mas eu quero pedir mais uma vez para você compartilhar essa live com mais pessoas, não está entregando, não está notificando, por isso que eu conto com vocês, coloquem uns coraçõezinhos aí, vão respondendo, quem for chegando e conversando, vocês vão respondendo, porque o nosso compromisso é com a palavra e de abençoar vidas. Então, minha amiga, mais uma vez eu quero dizer que é uma honra ter você comigo aqui hoje. Amém. Glória a Deus. A honra é minha. Pastora Valéria, sou grata ao Senhor Jesus, né, por essa oportunidade, a qual Ele nos concede, né, de poder estar aqui mais uma vez, né, com minha irmã, com a Igreja do Senhor, nessa mesa, compartilhar do pão, né, daquilo que o Senhor nos deu, né? Então, para mim é motivo de muita honra, de muita alegria, né, de estar aqui mais uma vez. Prova o Senhor Jesus que fosse hoje, que fosse esse tempo, né? Glória a Deus, como a palavra do nosso Senhor Jesus diz, que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E Deus seja louvado. Sou muito grata ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos concede, né? Amém, igreja? É uma Glória a bênção, Deus. realmente é uma honra. E poder falar do amor de Deus, né, ô, minha amiga, isso não tem preço. É, A gente vai tremendo, temendo, mas a gente tem que ir, não pode parar. é Eu sou verdade. muito grata ao Senhor, né? Você teve a oportunidade também de conhecer aqui a pastora Rose. Estou muito grata ao Senhor, porque mais uma Pastora vez Rose veio nos dar a Benção. oportunidade de estar lá. Então, já quero contar com a oração de todo mundo aí. Glória a Deus. Conto com as orações, sou carente das orações, mas nós vamos estar lá esse final de semana, louvando, bendizendo o nome do Senhor, e é só pela graça e misericórdia dele, né, que a gente vai. Mas eu tenho certeza que do mesmo jeito que Deus
preparou o momento de eu encontrar com a pastora Rose, conhecê-la. Deus vai preparar também esse momento da gente se conhecer Eu pessoalmente. creio, Vai em nome ser de um prazer. Eu Jesus. também creio nisso. Eu estava falando com a pastora Karina, e é um desejo do nosso coração, que eu tenho certeza que um dia Deus vai reunir esse povo que eu conheço Em pelas nome redes de sociais, Jesus. quando você vier ao Brasil. Então, assim, vai ser um prazer, a gente vai marcar isso. Mas enquanto não chega esse momento, a gente vai falando por aqui e Deus vai, né, nos Amém. abençoando. Pastora Cá, Amém. fique à vontade, a casa é sua, você já é de casa, então pode entregar tudo que Deus colocou no seu coração. Amém. Glória a Deus. Amém, pastora Valéria. É uma bênção, né? Como eu falei, tá aqui nessa tarde, noite aqui, né? E Deus é maravilhoso que nos permite, né, poder falar dele, porque não é nada sobre nós, né? Nós somos apenas um instrumento. A mão chega a estar aqui, ó, suada, igual panela que faz cuscuz, mas glória a Deus, né? Eu louvo ao Senhor Jesus pela oportunidade, né, por lhe conhecer, né? E muito grata, né, ao nosso Senhor, muito feliz, né, de ver o que o Senhor está fazendo na sua vida, pastora Valéria, né? E a gente fala assim, verdadeiramente só podia ser a mão do Senhor, né? Só podia ser a mão dele. Então, é ele, é sobre ele, né? E vai na sua pouca força, né? E porque é o Senhor que faz, né? E assim, é o começo de coisas grandiosas que o Senhor tem para fazer em sua vida e através da sua vida, minha irmã. Tenha certeza disso, né? Há um tempo de honra, sabe, chegando sobre a sua vida, um tempo de honra chegando sobre a sua casa. Eu falo ministerialmente, pastora Valéria, tá? Porque o reino, né, espiritual é o que movimenta, tá? Depois viu o reino da terra, né? Primeiro é o espiritual, né? Então, eu creio que já está tudo pronto, né? Eu falo assim com temor e tremor, estava lavando a louça, e depois fazer ali um mingauzinho de milho. E assim a gente está ali na nossa cozinha, o Senhor começa a ministrar, o Senhor começa, né, falar aos nossos ouvidos, a gente tem que estar sensível, né, à voz dele. E eu quero dizer que é só o começo do que Deus tem para fazer. Há uma honra, sabe? Há uma honra de Deus sobre a sua vida. Há uma honra de Deus sobre a vida do pastor Adair, tá? Que tempo, que dia, eu não sei, mas já está na agenda do Senhor. Lembre desse dia. Amém? Glória a Deus. Igreja, a palavra a qual o Senhor ministrou, né? Eu confesso que eu li por vários textos e o Senhor falou assim, não, vai ser aqui Neemias. E o Senhor me deu um tema para esse dia, para essa tarde, né? Esse dia chamado hoje. Eu quero que você anote aí, ó. Quem é você diante de uma notícia mal? Quem é você diante de uma notícia mal? Eu e você, nós não estamos isentos do dia mal chegar, da notícia mal chegar. Nós somos homens e mulheres de Deus, sujeitos, né, a passar pelos dias maus. Quanto mais provados, seremos mais usados. Preste atenção, igreja. Quanto mais provados, seremos mais usados. Para a glória de quem? Do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas seremos usados de que forma? Se nós passarmos adorando ao Senhor. Não é fácil, né? Pastora Gilmara, que honra! Ó, a pastora Gilmara aí, pastora Valéria. Não sei se a senhora já convidou, a missionária Amanda já convidou? Se não, já deixa na sua agenda aí. Missionária Amanda é bênção de Me Deus. passa Minha contato, amiga vai estar porque nada fazendo. manda ainda não. Não, pois chama. Chame ela aí. Pastora Gilmara também, estou com saudade. Depois vou lhe chamar para trazer uma palavra para nós. Mas amém, igreja. Então, nós não estamos isentos, né, de passar pelos dias maus. A gente vai ver o percorrer da Bíblia aí, né, os homens e mulheres de Deus que teve o seu dia mau. E esse dia mau não é só um dia, né, que a gente vai passar,
né? Mas aprova o Senhor Jesus que Ele está no controle de tudo. E a palavra que o Senhor me deu, né, se encontra em Neemias. A gente vai percorrer um pouquinho. Se encontra aqui em Neemias, né? Neemias, ele recebe uma notícia mal, pastora Valéria. Né? A gente vai ver Neemias recebendo uma notícia mal. Neemias, capítulo 1. Vou ler o versículo primeiro. Até o 5, igreja. Amém? Louvado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzana, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá da província estão em grande miséria. Olha a notícia mal. E desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A chave para a minha vida e para a tua vida nos dias maus, essa daqui, igreja. Jejum e oração. O dia mau vai chegar. Vai bater na nossa porta. Vai bater na minha porta. Como sempre bate. Né, pastora Valéria? Bate na sua porta. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós não vencemos com a nossa força, nós vencemos com a força de Deus, né? E Neemias, ele recebeu uma notícia mal. Ele recebe uma notícia mal, onde ali o povo estava em grande miséria, sofrendo. Para quem não sabe, de Neemias, que eu creio aqui que todos lêem a Bíblia, todos são servos, né? E para quem não conhece, Neemias, ele era um copeiro, né, de um rei, né? E ali, Neemias, para quem não sabe, o copeiro, ele faz o quê? Se o rei vai se alimentar, quem primeiro come da comida é o copeiro, Neemias. Se vai vir um vinho, se vai vir um suco, teria que passar pelas mãos e pela boca de Neemias. Neemias, ele era ali, como é que eu posso dizer a palavra, trazendo para os nossos dias? Como é a palavra, amor, que fala? Esqueci agora a palavra, mas eu vou lembrar. Mas, enfim, ele era aquele que tinha que tomar ali o vinho, tinha que tomar o suco, comer. Ele era o cobaia, trazendo para os nossos dias de hoje, igreja, não é assim? Não, vou fazer Não, vou pegar ali. Não, entendeu? Mais ou menos isso. Mas é algo muito sério, né? Se aquele homem ali fosse cometido ali, se colocasse um veneno ali para ele, quem morreria? Neemias. Então, Neemias, ele era o copeiro do rei, né? Ele era alguém também ali de uma patente forte ali naquele palácio. Ele não era qualquer um. Mas Neemias, ele decidiu se levantar e se posicionar no dia que a notícia mal chegou aos seus ouvidos. Mais uma vez, quem é você no dia mal? Eu faço essa pergunta para mim também, igreja, tá? Essa pergunta Deus falou foi comigo. Deus falou comigo, quebrou aqui, ó. Quem é você, Carla, no dia mal? Quem é você, Carla, quando a notícia mal chega? Tu me adora, tu questiona, tu murmura, tu fecha a porta do teu quarto, tu vai chorar, jejuar, se consagrar ou tu vai murmurar? Quem é você, Carla? Então, o Senhor ele nos faz essa pergunta nessa tarde. Neemias, ele decidiu se posicionar pelo povo, né, que estava ali em grande miséria, em grande sofrimento, os muros fendidos, né? Quando a gente vai ler mais ali na frente, a gente vai ver que os corpos dos seus pais estavam expostos ali, estava uma grande miséria naquele lugar. Mas Neemias foi alguém que se levantou, né?
Olha, glória a Deus, irmã Dani. Irmã Carla, estamos estudando o livro de Neemias na EBD. Glória a Deus. Amém, irmã Dani. Então, Neemias, ele decidiu se levantar. Ele decidiu se posicionar diante da notícia mal que chega aos olhos dele. Ele não decidiu ficar, ele poderia ficar lá no palácio, tomando vinho, comendo a comida boa. Não, mas ele decidiu se posicionar. Que eu e você, nessa tarde, venha se decidir se posicionar diante da notícia mal. Porque eu e você vamos receber notícia mal. A notícia mal, ela vai bater na nossa porta. Ela vai chegar na porta do nosso coração, mas nós precisamos nos posicionar. Diante de quê? Diante da palavra do Senhor. Senhor, eu sei que isso que eu estou passando é somente passageiro. Pai, isso aqui não é permanência. Eu não vou morrer do jeito que está, eu não vou morrer diante da crise, eu não vou morrer diante de uma dificuldade. Pai, essa enfermidade aqui não é para a morte, mas é para o teu nome ser glorificado e exaltado. A notícia mal ela vai chegar, mas que eu e você venha se posicionar. E Neemias, ele decidiu se posicionar diante de uma notícia mal, né? E a gente vai ler aqui no versículo, leia até o 4, né? Ele jejuou e assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quem é que chora? Quem é que se lamenta quando a notícia mal chega? Eu já fiz isso muitas vezes, já chorei, já fiquei muitas das vezes sem palavras, angustiada. Às vezes, quando a calúnia, a traição chega, a vontade da gente é de gritar, de falar. Senhor, não é assim. Pai, não é assim, é assim. A gente dá vontade de ir lá, a gente dá vontade de retrucar, mas quando o Senhor fala assim, silencie, fecha a porta do seu quarto. Vai chorar, minha filha, vai se lamentar diante do meu altar, porque sou eu que resolvo. É Deus que resolve, igreja. Quando eu e você se cala, é Deus que vai fazer na minha e na tua vida. E a gente vai ler aqui a palavra, sabe? Aqui essa palavra rica de bênção sobre as nossas vidas, que foi a vida de Neemias. Um homem que decidiu se posicionar diante de uma notícia mal. Sabe? A notícia mal vai chegar. Nós não somos fortes, sabe? Forte o suficiente para dizer que eu não sinto, não. Eu não estou falando isso, igreja. Porque está aqui uma pessoa, tá a irmã Carla, que passa por desertos, passa por dores, passa por tentação, sabe? Mas o nome do Senhor, ele precisa ser glorificado e exaltado através de nossas vidas, tá? Jejuar, orar, sabe, se lamentar faz parte de nossas vidas, faz parte do processo, sabe, o lamento, o choro, as lágrimas vir, sabe, aos nossos olhos, porque nós não somos super-homens nem super-mulheres, nós não somos. Nós somos de carne e osso, temos o Espírito que mora dentro de mim e você. O véu se rasgou de alto a baixo, nós temos livre acesso diante do Pai. Mas quando a notícia mal chegar, sabe que eu e você venha se posicionar, né? E Neemias, ele decidiu se posicionar. O 6. Olha só, o 5, perdão, versículo 5. Olha a oração dele. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade daqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Olha só que oração tremenda de Neemias. Neemias orou. Neemias foi contar suas queixas diante do altar do Senhor Jesus. Ele fala dos seus pecados, fala do pecado dos seus irmãos, fala do pecado de seus pais. Mas ele decidiu se posicionar. De todos nós corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo.
Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Ele era apenas o copeiro. Ele era apenas um servo, mas um servo posicionado. Um servo que decidiu se posicionar diante da notícia mal, diante da crise que bateu, diante da morte que bateu, diante da dificuldade que bateu. Ele decidiu se posicionar. Neemias foi esse homem que decidiu se posicionar, que eu e você nessa tarde venha se posicionar diante da notícia mal. Amém, igreja? E aqui a gente vai ler aqui um pouquinho, né? Mais adiante, eu quero ler aqui na passagem de Isaías, tá bom? Isaías 37. 37. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. A Bíblia aqui está cheia de notícias, né, que a gente vai ver chegando diante do homem, da mulher de Deus, o dia mal chegando, mas se posicionando. Amém? A gente vai ver aqui, no seu capítulo 37, Ezequias recebendo uma notícia mal. O rei Ezequias recebe uma notícia mal, né? Ele recebe uma carta de afronta, né? Uma carta de afronta de quem? Do nosso Deus vivo, afrontando o Deus dos céus. Ó, vou ler o 14 só. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo, aí subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou. Ezequias ao Senhor dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, e abre os olhos e olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Quando a gente vai ler aqui, igreja, esse versículo aqui, esse capítulo aqui, Ezequias, ele recebe uma carta de afronta, né? E essa carta de afronta ali, eles fazendo comparação, né, dos deuses para o Deus vivo. E Ezequias, ele decidiu também fazer o que? Orar. Ele pega aquela carta, algumas traduções ele vai, pega a carta, vai para o templo, orar, apresentar o Senhor Jesus. A afronta chegou para Ezequias, mas Ezequias decidiu se posicionar. Que eu e você venha se posicionar diante da notícia mal. Que eu e você venha orar, jejuar, se consagrar, buscar a presença do Senhor Jesus. Esse é um chamamento que o Senhor nos está fazendo, um despertar, sabe? Porque a gente, pastor, a gente recebe muitas orações, né? A gente recebe muitas orações nas lives que a gente está fazendo, a palavra do Senhor, sabe, está sendo ministrada, está sendo proclamada, está sendo falada, né? E muitas das vezes a pessoa está numa afronta, está numa angústia, numa tristeza tão grande que não consegue receber a palavra que está sendo ministrada. E é tudo sobre a palavra, igreja.
sabe? É tudo sobre a palavra que está sendo pregada, é sobre a palavra que está sendo ministrada, sabe? É sobre esse pão aqui que o Senhor nos deu, é a palavra, sabe? Pegue a palavra, sabe? Maneje ela, busque ela, que o Senhor, ele vai, sabe? Trazer a paz que excede todo entendimento quando você buscar a palavra do Senhor. Sabe, não é sobre a irmã Carla, não é sobre a pastora Valéria, não é sobre quem prega mais, sobre quem ora mais, mas é sobre quem busca mais, sabe? Buscar mais de Deus, da presença de Deus, sabe? Buscar do altar de Deus. Muitas das vezes nós queremos ouvir, sabe, palavras que vai massagear o nosso ego, sabe? Nós queremos receber vitória, nós queremos receber portas abertas, mas como é que está o meu e o teu secreto? Como é que está o meu e o teu secreto? Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos se consagrando, porque a notícia mal ela vai chegar na minha porta e na tua vida. E para você que está chegando, o tema que o Senhor me deu nessa tarde, nesse dia de hoje, chamado hoje, quem é você diante da notícia mal? Quem é você diante da notícia mal quando a notícia chega? Quando a notícia mal chega, muitas das vezes, sabe, nós vamos perder o desequilíbrio, vamos, sabe, entrar em desespero, em angústia, sabe? Mas eu quero te dizer, se posicione em jejum e em oração, sabe? Que o Senhor, ele vai nos fortalecer, sabe? Porque é algo espiritual, igreja. É algo assim que a gente, muitas das vezes, a gente não consegue nem entender. Eu não sei você, mas sempre quando algo de ruim está para acontecer, pastora Valéria, eu começo a sentir, sabe? Aquele peso espiritual, aquela atmosfera pesada, sabe? O coração começa a ficar apertado, sabe? E eu falei, Senhor, me prepare, Pai, prepare a minha casa, Pai, porque eu sei que tem algo aí chegando. Eu não sei você, mas comigo acontece dessa forma, né? Então, a notícia mal chegou também aqui para o rei Ezequias, uma afronta contra o Deus vivo, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ali eles faziam comparação, sabe? Dos deuses dele, de pau, de pedra. Ali eles adorando e fazia comparação. Quem é esse Deus que tu serve? Quem é esse teu Deus? Igreja, sabe? A notícia chegou, mas ele foi o quê? Faltar do Senhor entregar aquela notícia mal. E Deus, sabe o que foi que Deus fez? Exterminou. Eu acho que 185 mil. Deus, ó, tirou do mapa. Então, em nome de Jesus, nós não vamos precisar gritar, nós não vamos precisar falar, não. Nós vamos precisar orar e jejuar. Amém? A chave para a minha vida e para a tua vida é oração e jejum. Oração, jejum, ó, boca fechada, pastora Valéria. A gente não tem que falar com aquele que não vai poder resolver. Às vezes a gente quer falar com quem não vai poder resolver a minha e a tua situação. E a gente vai ver aqui no mesmo livro de Isaías, Ezequias recebendo a notícia mal. Agora essa notícia mal é sobre a vida dele. A palavra do Senhor vai dizer aqui no seu versículo 38, no seu capítulo 38 de Isaías, igreja. Também, tá? Sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Como é que eu posso falar aqui? Os negócios aqui travou para mim. Os comentários. Amém? Para você que está me dando a paz do Senhor. A paz, amém? Não estou vendo que está aqui. Travou aqui para mim. Olha, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só o que Ezequias fez. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor.
Hare chore de cantarabaço. Premandarabachurian de cantarabaço de raço. E orou ao Senhor. E orou ao Senhor. Ei, a notícia mal chegou mais uma vez. O que foi que eu falei no começo? A notícia má vai chegar na minha vida, uma, vai chegar duas, vai chegar três. Até que ele venha, igreja, há uma preparação para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos entender isso, sabe? Nós somos fortes em Deus, sabe? Não é a irmã Carla, não é a pastora Valéria, sabe? Não é quem ministra, não é quem prega, não é quem louva, sabe? Ah, não é quem faz a oração forte, não é Deus que é forte em mim e você. Sabe, é Ele que faz forte em nós. É Ele, porque de nós mesmos nós não aguentamos, nós não suportamos, mas a chave para mim, para você é a oração. É a oração, não tem como crente. Lá, Suriande canta lá barraço. Ficar em pé, igreja, sem oração. Não tem como eu e você permanecer de pé sem oração, igreja. É necessário que eu e você venha orar, venha jejuar, venha se consagrar, sabe? Porque a notícia má ela vai chegar na minha e na tua vida. Mas nós precisamos estar pronto. Sabe, e aqui a gente vai ver mais uma vez. E disse: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Tá vendo? A notícia mal vai chegar, nós vamos chorar. Nós vamos chorar, igreja. Nós vamos se lamentar como Neemias. Para quem está chegando aí, a palavra que o Senhor me direcionou foi em Neemias capítulo 1. Mas nós vamos percorrer um pouquinho aqui na Bíblia. Sabe, o tema que o Senhor me deu, quem é você no dia, quando a notícia mal chega? Quem é eu e você? Quem é eu e você? E aí diz assim, ó. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequiel muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Ei, o Senhor, Ele conhece a minha dor e a tua dor. Ele conhece a minha e a tua aflição. Ele conhece a minha angústia e a tua angústia. Ele conhece a traição, a calúnia. Ele está vendo essa porta fechada. Ele não está, sabe, isento da minha dor e da tua dor. O Senhor quer que eu e você venha orar. O Senhor quer que eu e você venha se posicionar diante da notícia mal, igreja. Diante da notícia mal, eu e você venha se posicionar. A Bíblia vai nos relatar, não anotei aqui, a Bíblia vai nos relatar de uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, de uma enfermidade terrível. Né? E para aquela época era terrível, as mulheres eram afastadas da sociedade quando estavam nos seus dias, sabe, nos seus dias de menstruação, né? E ali aquela mulher ela estava já há 12 anos sofrendo de uma grande enfermidade. Mas ela um dia ela decidiu se posicionar, mesmo diante da crise, mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade. A multidão tentou paralisar, a multidão tentou roubar a fé dela, a confiança dela, mas ela sabia quem poderia resolver. Ei, quem pode resolver a minha, a tua dor, aflição é o nosso Deus. É só Ele. E ela decidiu romper aquela multidão. Ei, o que é a multidão que está fazendo você paralisar, que está deixando, sabe, para que você não venha se consagrar, o que está deixando você deixar de orar, de buscar a presença do Senhor Jesus, sabe? Cale a voz da multidão. Aquela mulher, ela calou. Aquela mulher, ela calou a voz da multidão. E ela rompeu. E ela decidiu tocar na orla do mestre.
E o Senhor diz para ela, o Senhor pergunta, e ali aqueles homens que andavam com o Senhor, andavam com ele, ainda questiona. Quem que pode, vamos dizer assim, mais ou menos, como Senhor, como mestre, que o Senhor vem dizer que alguém te tocou? Se uma multidão dessa daqui tá toda te tocando, se esbarrando, lhe tocando, vamos, mais ou menos assim, pastora Valéria, eu creio, né? E como é que o Senhor... Ei, quem decide tocar, sabe, o coração de Deus de uma forma diferente, não tem como, não tem como. Ai, remandarabassuri anderraço, não tem como eu e você sair da mesma forma. Não tem como. Quando nós decidimos romper a multidão, quando nós decidimos, sabe, romper aquilo que nos paralisa, não tem como, não tem como. A multidão não vai, sabe, calar, a multidão não vai roubar aquilo que é para mim, para você. E aquela mulher, ela decidiu. E o Senhor fala: não. Alguém nesse dia, alguém nessa tarde, alguém nessa noite, alguém nessa manhã, alguém nessa madrugada, alguém aqui nessa quarta-feira, nessa pausa desse café, me decidiu tocar diferente, chamou a minha atenção. Airemanduriabassorei de cantarabarraço. Alguém está tocando diferente nas minhas orlas. Porque de mim saiu virtude. É a palavra do Senhor que nos diz: saiu virtude. Saiu virtude, saiu virtude, saiu virtude, saiu virtude, saiu remandarabaixou, redecantarabarraço, rianderraço. Ei, não deixa que o teu pecado remandarabaixorei derraço, riamanduriabaixai. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando eu dizer, mandando eu falar. Não deixe que o teu pecado roube a tua adoração, roube a cura que o Senhor quer fazer na tua vida e através da sua vida. Rompe a multidão, porque a multidão vai querer te paralisar, a multidão vai querer colocar dedo na tua cara, vai querer te trazer apontação. Ei, mas rompe, rompe, decida hoje tocar na orla do mestre de um modo diferente, de um modo diferente. Rabassorei, riamandere bachurianderraço, orei, remandarabassou. Oh, aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Aquela mulher decidiu romper, igreja. Ei, o que é que está fazendo você ficar paralisado? Que dor que está lhe fazendo, sabe, roubar a tua confiança em Deus, sabe, dizendo que Deus não vai fazer. Ei, Neemias, ele lembrou o Senhor. Neemias lembrou o Senhor. Ah, mas Deus, ele não lembra. Deus, ele lembra da minha e da sua promessa. Mas Neemias, quando a gente vai ler aqui, Neemias faz uma lembrança. Senhor, lembra o que o Senhor disse para Moisés. Arassoremandarabassou, riandecantarabarraço. Há uma promessa de Deus na minha e na tua vida. Iriassorei. Ai, decantarabarraço, rianderebachorei. E quando a notícia mal chegar, vai para o templo, vai orar, vai jejuar, vai se consagrar a basturianderraço. Não deixe que a notícia mal, sabe, rouba a tua adoração. Você vai chorar, você vai se lamentar, mas você vai se levantar. Em nome de Jesus, se levante. Saia em nome de Jesus, sabe? Saia dessa cama. Se levante em nome de Jesus. A irmã Carla, mas eu ouvi tanta palavra. Irmã Carla trouxe dor. Sabe, eu estou angustiada. Me trouxe frieza, me trouxe mágoa. Ei, aquela cruz foi por mim, foi por você. Foi por mim, foi por você. Pecador, sabe, impuro, sabe, doente, cheio de lepra. Foi para mim e para você. Sabe, foi para mim e foi para você. Não deixe,
Não deixe que o dia mal roube a tua adoração, mas vai para o templo adorar. Deus me trouxe Ana agora. Deus me trouxe Ana. Ana. A Bíblia fala que foram muitos anos. Ana subia e descia aquele monte. Ana subia e descia aquele monte. E nada acontecia aos olhos de Ana, pastora. Aos olhos de Ana, nada acontecia. Meu Deus. Talvez você se encontre aqui hoje, igreja, irmã Carla. Mas eu já jejuei tanto, irmã Carla. Ô, irmã Carla, ô, pastora Valéria. Eu já orei tanto. Quantas vezes já recebi, sabe, oração. Quantas vezes já recebi mensagem, irmã Carla, mas não tem mais jeito. Irmã Carla, olha, eu já orei demais, eu já jejuei demais. Irmã Carla, eu já consagrei demais. Ei, não pense que a sua oração, não pense que o seu jejum, não pense que a sua adoração, Deus sabe não tá. Não, não pense. Não pense. Sabe uma conta bancária? Quando a poupança terrena, ela não rende quase nada, vamos dizer assim. Mas a poupança do céu, pastora Valéria, Deus não fica devendo nada. A tua oração, o teu jejum, a tua consagração é quando o dia mal chega. É quando o dia mal chega, é para isso que serve. Sabe, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de clamar pelo teu filho, não deixe de clamar. Desculpa, igreja, pelo teu casamento, sabe? Não deixe, não deixe, não deixe. Há uma poupança no céu, há uma poupança. A tua oração é como se fosse, sabe? É algo assim, ó, que você, aos seus olhos, assim, não está acontecendo nada, sabe? Mas há um liberar de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa tarde. Eu passei muitos anos orando pelo meu esposo. Eu passei muitos anos orando pelo meu pai, igreja. E continuo orando pelos meus irmãos, que ainda tem dois afastados, sabe? Estão tirando férias, não sei até quando. Mas eu creio que é um tempo breve para eles. Eu creio nisso em nome de Jesus. E depois de muitos anos, longos anos, hoje meu pai está servindo ao Senhor, sabe? E minha irmã teve alguns dias lá atrás com ele. Eu já estou há alguns anos que não vejo ele. E ela mandou uma mensagem para mim. Mana, verdadeiramente o nosso pai mudou. Quem faz isso, igreja? É Deus. É Deus, mas é necessário que eu e você venha orar e jejuar. O dia mau, ele vai chegar na minha porta e na tua porta, sabe? Vai chegar. Então não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de se consagrar. Não deixe em nome de Jesus. Quantas e quantas vezes eu ia para a igreja, pastora Valéria? Eu já contei meu testemunho aqui, sabe? Muitas das vezes o meu esposo falava, hoje eu vou para a igreja. Às vezes ligava, ó, arruma minha roupa que hoje eu estou indo para a igreja. Passava na maior alegria. Quando chegava na hora, às vezes nem chegava no horário. Nem chegava. E muitas das vezes, para afrontar, quando passava tudo, ele falava assim, eu não vou não. Por que tu não vai? Porque eu não vou. Aí, pastora Valéria, a mulher, daquele jeito, sabe, ali ainda naquela processo ali de limpeza, né? Oh, saía e perdia minha bênção, brigava, falava tanta coisa, chorava, mas ia para a casa do Senhor. Chegava lá, pedia perdão, orava, pegava minha Bíblia e falava, Senhor, aqui eu vou ver o meu esposo sentado bem aqui. Voltou aqui meus comentários, voltou, graças a Deus. E eu colocava meu esposo, eu vou ver meu esposo aqui junto de mim. Eu vou ver meu esposo, Jesus, eu profetizo. Eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque há uma promessa tua. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, faz a obra junto comigo. Então é só Deus que faz isso. O dia mal chegou por muitas vezes, chega,
sabe, em nossas portas, mas que eu e você venha, sabe, orar ao Senhor Jesus, buscar a presença dele. Ai, irmã Carla, por que que você está falando isso? É porque, para que fique, sabe, fitado na minha mente e na tua mente. O dia mal vai chegar, mas que eu e você venha orar, jejuar e buscar a presença do Senhor Jesus no dia mal, quando ele chegar. Eles decidiram orar, eles decidiram buscar a presença do Senhor. Ana decidiu buscar a presença do Senhor. A mulher do fluxo de sangue decidiu romper aquela multidão ali que queria paralisar ela, queria roubar, sabe, a confiança dela no Senhor. Mas ela decidiu confiar e romper. E dali ela saiu curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A gente vai ver também em 2 Reis, né, pastora? Uma palavra muito forte. Não é preciso você abrir, só vou falar aqui mesmo dela, né? Da Sunamita. Sunamita, ela recebe uma promessa, né? Que ela engravidaria. Ela não tinha filho, né? A gente vai ler. Deixa eu prender aqui meu cabelo, igreja, que tá me dando calor. Ela não tinha filhos e ela recebe, né? Ali uma promessa do Senhor Jesus que ela geraria através do profeta Eliseu. Eliseu vai ali, fica hospedado na casa daquela mulher. O esposo dela já era de idade. Ela recebe essa promessa e ela, no ano seguinte, engravida desse menino. E a gente vai ver, né, em 2 Reis, capítulo 4, que logo depois, o menino, numa dor de cabeça, o menino vai e morre. A notícia mal chega para essa mulher. O dia mal chega para essa mulher. E ela vai o quê? Ela vai ali até o Eliseu. Eliseu era como se fosse Deus ali naquele momento. Você entende, igreja? E ela fala: eu não te pedi filho. Para que tu me deste filho? Para que eu passasse por isso? Por essa perca? Por essa dor? Só que antes disso, vai Geazi até ela, o servo de Eliseu. No meio do caminho contra ela, e ele faz a seguinte pergunta: vai tudo bem? Será se eu e você tem essa resposta, essa resiliência, quando o dia mal chegar na minha porta e na tua porta? Meu Deus. Essa mulher é um exemplo que, meu Jesus. Você sabe o que é seu filho tá morto? Aí chega alguém e pergunta para ela: vai tudo bem? Vai tudo bem com a tua casa? A resposta dela foi: tudo bem. E o que eu quero dizer para ti, para mim, e o Senhor já falou comigo. Quando o dia mal chegar, dobre o seu joelho. Vai com a pessoa certa. Vai diante do altar do Senhor Jesus, entregue para ele. Ela não parou para Geazi para contar o problema, o que tinha acontecido. Ela não contou. Olha, avisa Eliseu que eu estou indo aqui fumaçando, porque eu não pedi filho para ele, vamos dizer assim. Eu não pedi filho para ele. Como é que ele me dá filho, agora meu filho vai e morre? Não. Ela vai tudo bem. Vai tudo bem. Poder da palavra. A palavra liberada de vida. Ei, que toda sentença, todo decreto de morte, sabe, que chegou para minha vida, para tua vida, para tua casa, para tua família, que seja repreendido pelo poder da palavra, que liberta. Vai tudo bem, poder da palavra, palavra de vida, vida.
vida. Oh, aleluia. Vai tudo bem com a minha casa, vai tudo bem com a minha família, vai tudo bem nos meus negócios, vai tudo bem na minha igreja, vai tudo bem, vai tudo bem. Porque tudo que o inimigo quer é ouvir a minha, a tua murmuração. Mas ele não vai ouvir, ele vai ouvir a adoração da minha boca e da sua boca, em nome do Senhor Jesus. E essa mulher, ela decidiu ir no lugar certo. Ela vai até Eliseu. E Eliseu faz o quê? Ressuscita no nome de Jesus aquele menino. Traz vida. O cenário pode estar até de morte, mas quando Jesus chega na minha vida e na tua vida, a vida, a vida, é como aquele louvor diz, ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim. Que as evidências dizem que é para desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo para você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida de Deus na minha vida e na tua vida. Não é esse cenário que está, sabe, que vai fazer eu e você murmurar. Tem vida de na minha vida, na tua casa, na tua família, na tua empresa, na tua igreja, nos teus negócios. Tem vida de Deus. Amém, igreja? E Neemias, né? Neemias, ele foi esse homem que decidiu se posicionar diante da notícia mal. Vamos voltar para Neemias, capítulo 1. Amém, igreja? Já estou finalizando, tá bom? Quem é você quando a notícia mal chega? Quem somos, né? Diante da notícia mal quando ela chega. Essa foi, né, o tema qual o Senhor me deu quando eu estava estudando, né? E ali o Senhor me trouxe esse tema, né, para essa tarde, para essa pausa deste café com o nosso Deus, com o nosso Pai. Quem é você diante da notícia mal? Neemias, ele recebeu essa notícia mal, mas ele decidiu se posicionar. Então, o que eu quero te dizer nessa tarde, que eu e você venha se posicionar diante da notícia mal. Sabe, não deixe que nada venha roubar a minha e a tua adoração. Porque o inimigo, ele quer roubar a minha e a tua adoração, igreja. Tá? É como eu já falei, eu e você, nós não somos super homem, super mulher, sabe? Não quero te dizer aqui, a irmã Carla, mas a gente não vai sentir dor, vamos sentir sim, tá? Vamos sentir, mas que eu e você venha em nome de Jesus romper em fé, sabe? Romper com a palavra, romper com a oração, romper com a adoração, sabe? Quando o dia mal chegar, pegue o louvor, coloque na sua casa, sabe? Fala assim, ó, sai em nome de Jesus, tristeza, por um caminho tu veio, mas por sete tu vais fugir, porque é a palavra do Senhor que me garante. Então não deixe, sabe, que nada venha roubar, sabe, a tua paz, não deixe que nada venha roubar a tua adoração, a tua confiança nas promessas do Senhor Jesus. Quero te dizer que quando o cenário de escassez vir, sabe? Quando a prova ela vem é porque o Senhor quer nos provar para algo grandioso e glorioso, sabe? É para algo grandioso e glorioso para o nome dele ser glorificado, pastora Valéria. Sabe, mas nós precisamos ser aprovados diante da dificuldade, diante da luta, porque ela vai vir na minha e na tua vida, mas que eu e você venha se posicionar como Neemias, que eu e você venha se posicionar como Ezequias, que eu e você venha se posicionar como essa mulher do fluxo de sangue, como Ana, como Esté, como tantos e tantos outros da Bíblia que o Senhor nos dá, né, como respaldo, que todos eles passaram e passaram por muitas provas, por muitas dificuldades, por muitas lutas, que eu e você, eu creio que o que muitos deles passaram, eu e você não suportaria. Mas o Senhor nos dá exemplo da Bíblia
eles suportaram. Então nós suportamos em nome de Jesus, porque é Ele que suporta por mim e por você. Então que eu e você nessa tarde, sabe, nessa manhã, nessa noite, madrugada, né, que a live vai ficar salva, a gente venha em nome de Jesus romper, sabe, aquilo tudo que tem nos paralisado, tudo aquilo que tem roubado a nossa confiança em Deus, sabe? Em oração, em adoração. Não pense que o Senhor não está vendo a sua oração. Não pense isso, sabe? Você a sua oração está sendo multiplicada no céu. É para quando o dia mal chegar, você vai ter ali sustentabilidade na palavra, na oração, naquilo ali que foi alicerçado, sabe? Alicerçado na palavra do Senhor Jesus. Então, que eu e você nessa tarde venha tomar posse em nome do Senhor Jesus. Eu louvo ao Senhor Jesus por essa rica oportunidade, né? Por essa tarde grandiosa, gloriosa, noite aqui, já vai 11h13, né? E essa foi a palavra que o Senhor me deu nesse dia, pastora Valéria, né? Para que eu pudesse estar trazendo, né, para a igreja do Senhor Jesus. Falou, tá falando e sei que vai continuar falando, né? Que a gente vai ruminando assim, o Senhor vai falando, falando. Então, eu agradeço, minha amiga, mais uma vez por essa tarde. Amém? De poder estar trazendo a palavra do Senhor. Uma alegria, uma Aleluia, palavra Jesus. que a gente sentiu a presença do Senhor, uma palavra que a gente sabe que veio diretamente do céu para os nossos corações, uma palavra de resposta para muitas vidas, inclusive para mim. E já tem um tempinho que a gente não se fala, né? Então, assim, e mesmo se tivéssemos falado hoje ainda, eu sei do compromisso que você tem com a palavra do Senhor, a seriedade com que você lida com esta palavra do Senhor. E nós não estamos aqui de brincadeira, é um preço muito alto que a gente paga, mas que vale a pena porque a gente vê Deus respondendo. E aí você falou, eu já contei meu testemunho aqui na live, já tem uma live que a nossa pastora já contou o testemunho, mas de repente alguém pergunta assim, por que falar de novo? Porque no seu testemunho rápido, nesse breve, né, resumo que você fez aí, alguém escreveu: Aleluia, eu também tenho esperança de ver o meu do meu lado servindo. Então, Foi, por né, que a pastora gente tem que Valéria? contar? Eu não vi, amém. Teve, Glória a cara. Foi Deus. na hora que travou seus comentários. E por que a gente tem que falar? Ah, mas eu estou repetitiva. Não está repetitivo, porque a palavra do Senhor ela é sempre nova e a gente Aleluia. tem que falar mesmo dos feitos do Senhor, porque tem alguém precisando ouvir. Aleluia, Então, fique Jesus. com essa palavra de esperança, minha querida, meu querido. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Missionária Josiara, nosso Deus é fiel, poderoso. E aí a missionária Carla, que já contou que o testemunho deu uma pincelada e Deus falou com alguém. É assim, por isso que a gente não pode deixar de contar das Aleluia, maravilhas que Deus Jesus. fez e que Deus faz e continuar contando, porque muito mais Ele vai fazer. Nossa amada irmã Vera está falando aí, foi ela. É isso, irmã Vera, continue crendo, né, irmã Carla? Continue fiel aí no seu Aleluia. propósito. Exatamente. Exatamente. É porque vale a pena. Aos nossos olhos a gente não vê nada, acha que não está acontecendo nada, né? E assim, de repente o Senhor faz assim, ó. De repente, que a gente fica atônito, mas a gente não orou? A gente não estava orando por aquilo? Então nós precisamos ter entendimento da nossa oração, de tudo aquilo que a gente pede, né, pastora? É E às vezes verdade. a gente vê, né? Às vezes não vê acontecer e a gente das vezes fica atônito. Então, nosso Deus, ele faz. Glória a Deus, né? Porque eu falo assim, não é sobre. Queria ministrar sobre outras palavras, né? E falo e confesso ainda que queria ainda fugir da palavra, o Senhor não é essa. Era essa Queria mesmo. trazer em outra direção, o Senhor não é em Neemias e é assim, né? E a gente não tem que ficar privado naquilo que o Senhor ele quer fazer, porque é o Espírito Santo, né? Eu falo, Senhor, não sou eu, mas que eu seja conduzida por tua palavra,
né? Aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer direcionar. Eu não sabia, porque eu estava trazendo, né, esse testemunho aí pequeno, né? Mas o Senhor sabia para quem era, É né? verdade. Glória a Deus por Estava isso, porque lendo Ele outro sabe de dia, todas as coisas. sabe? E tem endereço certo. A palavra não cai, né? Assim, não volta sem propósito. Ela tem um propósito, ela cumpre esse propósito. Amém. Eu estava lendo outro dia e eu achei muito interessante e é real. A gente acha que Deus está fazendo de repente, no de repente, mas na verdade é de repente para mim e para você, porque o nosso Deus ele vai colhendo, igual você falou aí sobre a poupança, é um depósito que a gente vai É um fazer. depósito. A gente É. vai depositando as nossas orações ali. Aí tem dia que a gente não aguenta orar, que a gente só chora, mas as nossas Meu lágrimas Deus, vão sendo as colhidas. pastora, a senhora me trouxe algo agora. Eu fiz, acho que está com uns 2 meses mais ou menos. Porque assim, a vida do imigrante não é fácil. Eu tinha uma vida muito ativa no Brasil, tanto profissional de trabalhar quanto na igreja, né? Então, é, sempre na igreja. Tinha semanas, tinha meses assim que era praticamente todos os dias compromisso na igreja. Quando não era de tarde, era uma visita, então era assim. E aqui não é assim, né? A gente tem os nossos cultos no sábado na igreja, tem os home group que acontece durante a semana, né? E em casa é às terça-feira, né? Mas a gente sente a falta, né? A opressão aqui é muito grande. E alguns dias atrás eu falei assim, Senhor, me dá força, Jesus, porque eu sinto como se é como se eu não estivesse fazendo nada, vamos dizer assim. De tudo que eu vivi lá atrás, é como se agora eu não estivesse fazendo nada. E eu fiz essa oração ao Senhor, sabe? E eu fiz essa oração aqui, ó, pastora. A semana passada eu entrei numa live de uma missionária que Deus usou ela mais ou menos uns 8 anos atrás, assim que eu cheguei em Salvador, das promessas do Senhor, do que o Senhor tinha na minha vida. E ela estava muito tempo, muitos anos sem fazer live. Eu entrei assim rapidinho, tinha uma pastora lá. E Deus usou ela para falar no que eu tinha falado com o Senhor. E o Senhor falou exatamente isso, pastora Valéria. Ei, mulher, as tuas orações têm sido depósito para dias que tu tá vivendo hoje, dos teus questionamentos, que tu tá achando que Deus não está fazendo nada. A senhora acredita, pastora Valéria? Eu acredito sim, Carla, e a confirmação do Senhor, porque é isso. Meu A gente Deus. vai depositando ali nos pés do Senhor, a Aleluia, gente vai Jesus. orando, a gente vai pedindo, e de repente, que não é um de repente, É. porque foi plantado, mas o de repente Aleluia, acontece aquilo que a Jesus. gente tanto orou. Então, minha querida, meu querido que está ouvindo essa live, que ouviu essa palavra de Deus, que ouviu esse testemunho maravilhoso, não deixe a sua mente perturbar diante da notícia mal, não deixe o seu foco desviar diante do que vai chegar, porque a notícia mal chega, mas já vai pedindo ao Senhor cobertura espiritual aí, já vai depositando, né, as suas orações para na hora que o dia mal chegar. Deus te dá paciência, te dá calma, te dá sabedoria, te dá estratégia para você lidar e tudo vai contribuir, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma notícia mal, na verdade, que o inimigo possa pensar que acabou com você, que destruiu você. O pastor Tiago até colocou algo aqui, eu não vou me lembrar, mas de repente a notícia mal é aquilo que a gente precisa, sabe, para dar um De empurrão. empurrão, né, pastora? É, É. foi isso que eu entendi no que ele comentou. O dia mal, às vezes aquele dia mal, a notícia ruim, mas na verdade vai ser o trampolim para a sua Aleluia, vitória. Jesus. Eu Em creio. nome de Creio Jesus. assim. Minha amiga Aleluia. querida,
Eu amo você, você sabe disso. Eu amo a Também amo sua sua vida, casa, a sua pastora família. Valéria. Me sinto amada por você. Aleluia. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pela sua Amém. disposição, do seu esposo, da sua família, em fazer a obra do Senhor, seja aqui no Brasil, igual já fizeram tantas vezes, seja aí do outro lado do mundo, mas a gente Aleluia. sabe que, igual a gente falou que agora, vocês estão depositando algo grande, lindo, e muitos testemunhos vocês ainda vão colher, muitas almas vocês vão Amém. ganhar para o reino de Deus. Deus Aleluia. possa continuar te abençoando. Você é uma mulher diferenciada. Você é uma mulher que transpira Deus, irmã Carla, sabe? E às vezes é por isso que passou por tanta coisa. Foi forjada porque precisava desses testemunhos para glorificar o nome do Senhor. Dá vontade de Aleluia, ficar Senhor. te ouvindo aqui, mas o tempo passa e eu já quero aqui pedir para que você ore. Nós vamos apresentar o nosso caderninho de Aleluia. oração. Eu tenho o meu pedido pessoal, meu pedido aqui especial, para que o Senhor me cubra, nos cubra na viagem que vamos fazer Amém, sexta-feira, Jesus. para que o Senhor me use, né, do meu Sim. Em jeitinho. nome de Jesus. Cada um tem um jeito, eu tenho esse jeitinho de falar, mas se o Senhor Glória a Deus. aprova o Senhor me convidar, Ele vai honrar, porque é o nome dele que nós vamos levar ali, Sim. naquela conferência, que eu sei que muitas pessoas poderiam ter sido convidadas para ministrar, né? Eu sou a improvável, mas se o Senhor me chamou, eis-me aqui, Glória a mas Deus. para que o Aleluia, Senhor me dê Jesus. graça para estar lhe levando a palavra de Deus. Então, eu quero fazer Amém, esse Senhor. pedido aí para você e para Jesus. todo mundo que está nos seguindo. Se vocês quiserem ficar acompanhando a conferência, vai ser, eu vou estar ministrando no sábado pela manhã e eu vou estar aqui fazendo vídeos, mostrando para vocês. Então, quem quiser, começa a me seguir aqui para você não perder essa grande conferência de mulheres que vai ter. E também quero pedir aos meus seguidores para seguir a irmã Carla, porque ela pode até falar, hoje ela não falou, mas eu quero que ela fale das lives que ela voltou a fazer, né, toda segunda e sexta, Amém. mesmo horário. Fala para a gente aí, irmã Carla. Explica para a gente, convida esse Amém. povo Glória a Deus, bonito pastora aí. Valéria. Amém. Então, igreja, eu faço as lives, né, para quem não me conhece, né? Gratidão por você que está nos seguindo. Deus abençoe. Faço os lives a dia de segunda-feira e sexta-feira. Porém, a sexta-feira eu não tenho conseguido fazer, mas a gente vai voltar esse mês agora de junho, né? Esse mês de junho será live de gratidão ao nosso Senhor e de testemunho, tá? Não percam, vai ter aí as mulheres aí abençoadas contando os feitos do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, né, em vossas vidas, né? Então vai ser um tempo assim precioso, tá bom? As lives acontecem dia de segunda e sexta-feira às 14 horas do horário do Brasil, para mim às 9 horas. Porém, tem dia que a gente muda, né? Porque o Senhor nos direciona, a irmã não consegue, a irmã Carla não consigo às duas, eu consigo às três, então a gente vai, mas sempre a gente coloca aí nos stories, tá bom? Gratidão, pastora Valéria, obrigada por tudo. Mais uma vez, obrigado pela confiança, né? O Senhor Jesus que faz essas conexão do céu, né? E Deus é maravilhoso. Só tenho a agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele tem feito, até pelas provas, né? Que Ele nos dá, mas é para sermos provados e aprovados, né? Forjados no secreto, mas alicerçado na palavra, nós somos mais que vencedores, né? E é isso. Gratidão. Forjados no secreto, mas honrados em público, porque só o É, Senhor conhece o nosso secreto. Só Ele é vê as nossas verdade. lágrimas, contempla, e está tudo bem, é Ele mesmo que precisa. Eu É tenho um isso testemunho mesmo. para te contar e eu vou te contar depois em particular. Como que vale a Amém. pena a gente orar e falar com o Senhor. Queridos, a Sim. nossa irmã vai orar agora por nós, a nossa pastora. Amém. Eleve seu pensamento ao Senhor, conecte-se aí Aleluia, e tenha Jesus. certeza que Ele vai estar te vendo e te ouvindo. Fique à Glória. vontade, minha querida. Amém, Jesus.
Glória a Deus, Senhor. A Ti nós rendemos graça, Pai, louvor e adoração. Quero te agradecer, meu Senhor Jesus, por mais essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concede, Pai, de poder estar falando, Pai, do Teu grande amor, dos Teus feitos. Jesus, obrigado, Pai, porque o véu se rasgou, nós temos livre acesso diante da Tua presença, Pai. Obrigado por essa tarde, obrigado, Jesus, pelo ministério a qual o Senhor confiou na vida da pastora Valéria. Pai, continue conduzindo ela, Pai, com a tua verdade, com a tua palavra, Jesus, com a autoridade do céu, Jesus, sobre a vida da tua filha, com conhecimento, com discernimento, com a sabedoria do céu. Jesus, continue usando ela, Pai, da tua maneira, Pai, como o Senhor sempre a usou, Jesus. Pai, esteja revestindo a tua filha do alto, da cabeça à planta dos pés, guardando a entrada e a saída da tua filha, Pai, de todos aqueles que carregam o seu nome, Jesus. Pai, abençoa a vida do pastor Adair, seus filhos, noras, que tuas mãos possam estar estendidas sobre essa família, Pai. Esse final de semana eles vão estar fazendo essa viagem, que o Senhor possa estar na direção, Senhor amado, deste carro, deste veículo, Pai. Conduza eles ali em segurança e traz em segurança. Usa a tua serva, a tua pequenina, Pai, o teu barquinho mais uma vez, como um canal de bênção, Jesus, para trazer vida, Jesus, naquele lugar, para trazer libertação, salvação, Senhor. Que cadeias, algemas, Pai, sejam rompidas, Jesus, através da vida da tua filha, Pai. Usa ela mais uma vez como um canal de bênção, Pai. Esteja revestindo a tua filha, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, que toda retaliação, toda palavra proferida ao contrário não prosperará, Jesus, contra a vida da tua filha. Em nome do Senhor Jesus, Pai, usa ela, Pai, tira todo medo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que ela venha romper em fé para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Assim eu te peço, Pai, pela tua amada igreja, pelo teu povo, Pai, que se encontra aqui nessa tarde, por aqueles que entraram, saíram, por aqueles que vão receber a tua palavra depois. Pai, que eles venham ser conduzidos por a tua palavra, Pai. A palavra é essa, Jesus, que liberta. A palavra é essa que salva, que cura, que transforma. Pai, a notícia mal vai chegar sobre as nossas vidas, mas que nós viemos se posicionar diante da tua palavra, Pai. Se posicionar como Neemias, se posicionar como Raquel, se posicionar como Esther, se posicionar como Ana. Pai, são tantos e tantos homens e mulheres de Deus, Senhor, que o dia mal chegou, mas decidiram se posicionar diante da palavra que foi liberada, Pai. E há uma palavra liberada sobre as nossas vidas, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor amado. Então, que eles possam receber a tua palavra, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro salvação, eu declaro libertação, Senhor. Eu declaro toda opressão, depressão, angústia indo embora, Senhor. Eu declaro portas abertas, Senhor. Eu declaro, Pai, todo vício, Senhor amado, seja repreendido dessa vida, desse lar, dessa casa, dessa família, tudo aquilo, Pai, que tem trazido divisão, contenda nesse lar, Pai, no meio dessa família, nós repreendemos pelo poder que há no teu nome, Senhor amado. Nós abençoamos os teus filhos, Pai amado. Nós abençoamos a tua igreja, Pai, diante da tua presença, Senhor amado. Abençoa, Senhor, cada pedido de oração que se encontra nesse caderno. O Senhor conhece as necessidades dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Que o Senhor possa fazer segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, me cobre com teu sangue. Cobre a vida do meu esposo, minha filha, minha casa, minha família, minha parentela, meus pais, irmãos, família, pai, parentela. Família do meu esposo, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Assim eu te peço, Jesus, pela pastora Rose, pela amada igreja, Pai, a qual o Senhor direcionou, Senhor amado, na vida dos teus filhos, deste casal, Senhor. Pai, ser com teus filhos, com cada um que for levar a tua gloriosa palavra. Pai, com cada testemunho, Jesus, com cada palavra ali ministrada, louvor e adoração, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Esteja revestindo a tua filha, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, o seu esposo, repreende todo mal, todo laço do inimigo, toda arma forjada, preparada, não vai prevalecer contra a tua igreja, contra o teu povo. Abençoa cada um, Jesus, que vão estar ali recebendo da tua palavra, que os ouvidos possam estar sensíveis para ouvir a tua voz, Senhor. É o que eu te peço, Pai, nessa tarde, e eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. E amém. Querida, Aleluia, uma vez, muito Jesus. obrigada. Deus continue abençoando você
e tudo que você tocar possa ser abençoado para a glória de Amém. Deus. Um beijo grande. Amém. Amém. Paz do Obrigado, Senhor, meus viu? irmãos. Paz. Deus Seguem a gente abençoe, lá no viu? YouTube, Missionária Valéria Segue Dias. Vai Pastora lá e Valéria, siga. igreja. Você que não segue ela, também segue ela, viu? E Amém. agora, pastora, fala nisso, eu lhe sigo só com o meu outro celular. Esse aqui eu não consigo, não sei por quê. Eu não estou conseguindo, eu vou ver com Rebeca depois. Pois é, não No outro, consegui te marcar no Instagram. Não sei. Mas está foi? bem. Tá Deus bom. Beijo, abençoe. A paz viu? do Senhor. Obrigada.